Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, a gente vai destrinchar a anatomia do desastre nuclear mais perigoso de toda a história da humanidade. É uma daquelas histórias que parecem até roteiro de filme de ficção, mas que infelizmente mudaram o mundo real para sempre, deixando cicatrizes que a gente consegue ver até hoje. Olha só essa frase na tela, o átomo pacífico. Ela ilustra perfeitamente como a máquina de propaganda da União Soviética tentava vender uma imagem positiva da energia nuclear nos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Só que o contraste entre todo esse otimismo brilhante e a realidade assustadora que o mundo acordou para ver no dia 26 de abril de 1996 é simplesmente brutal. Parte 1. A promessa de Pripyat. Para entender como as coisas chegaram nesse ponto trágico, a gente precisa voltar um pouco, lá para a década de 1970. A União Soviética estava expandindo seu programa nuclear numa velocidade impressionante para conseguir dar conta de uma demanda gigantesca de energia. E junto com essas usinas imensas, nasciam as chamadas Atomgrads, cidades inteiras que eram construídas do zero com um único objetivo: servir as instalações nucleares. É exatamente aí que entra esse número impressionante de 49.360. Essa era a quantidade de pessoas morando na cidade de Pripyat na época do acidente. Construída a só 3 quilômetros da usina de Chernobyl, Pripyat passava longe de ser só um vilarejo. Era uma cidade vibrante, super moderna e muito jovem, com uma média de idade de apenas 26 anos. Tinha hospitais de ponta, dezenas de parques, jardins de infância, enfim. Era o lugar perfeito para abrigar as mentes brilhantes que operavam a usina. Parte 2. O problema do RBMK. O grande detalhe é que toda essa promessa de Pripyat escondia um defeito de fábrica fatal. O reator do tipo RBMK era o grande queridinho do programa nuclear soviético. Por quê? Porque era muito barato de se produzir em massa e tinha uma dupla função extremamente conveniente para a época da Guerra Fria. Ele gerava eletricidade para o povo e, ao mesmo tempo, produzia plutônio para fazer armamentos. Só que ele tinha o verdadeiro calcanhar de Aquiles, conhecido como coeficiente de vazio positivo. Imagina que o funcionamento de um reator nuclear é como uma dança extremamente delicada lá dentro. Se a água, que ajuda a absorver os nêutrons, ferve e vira vapor criando esses vazios, a reação nuclear não desliga por falta de água. Muito pelo contrário, ela perde o freio, começa a se multiplicar e foge totalmente do controle. Isso explica muito bem a escolha de engenharia mortal que foi feita na época. Em um reator padrão, daqueles usados no resto do mundo, a água faz 2 trabalhos: resfria e modera a reação. Então, se a água evapora ou vaza, a reação simplesmente para, com total segurança. Mas lá no reator RBMK, eles usavam água só para resfriar e blocos de grafite para moderar. Se a água evapora nesse esquema, você perde o que estava segurando a reação, mas o grafite continua lá, acelerando tudo perigosamente. Para ficar fácil de entender, é literalmente como perder todos os freios de um carro descendo a ladeira, enquanto o pedal da acelerador continua apertado até o fundo. Parte 3. A noite do acidente. Isso tudo nos leva direto para aquela madrugada fatídica no reator número 4. A grande ironia é que a tragédia toda começou, vejam só, com um teste de segurança. A ideia era ver se uma turbina que ainda estivesse girando conseguia dar uma sobrevida de energia para as bombas de água durante um apagão total. Isso era super importante porque os geradores a diesel de emergência levavam de 60 a 75 segundos para ligar totalmente. E esse tempo era precioso. Mas reparem na cascata de atrasos burocráticos que pavimentou o caminho para o desastre. A potência do reator começou a ser baixada logo a 1h05 da tarde. Mas os controladores lá em Kiev exigiram que o teste parasse por causa de uma alta demanda de energia na rede. A permissão para voltar ao teste só chegou depois das 11 da noite. E o resultado dramático disso? O teste foi empurrado para o meio da madrugada, caindo de paraquedas nas mãos de uma equipe do turno da noite que não tinha o menor preparo ou treinamento para executar aquilo. E esse atraso gigante, que não estava no roteiro, causou um fenômeno interno terrível, conhecido como envenenamento por xenônio 135. Como o reator ficou operando em baixa potência por muitas horas seguidas, esse subproduto começou a se acumular rápido lá no núcleo. O xenônio age absorvendo nêutrons, e isso deixou o reator violentamente instável, fazendo a potência despencar quase para zero. Daí para frente, começou uma briga tensa dentro da sala de controle. O líder do turno, o Akimov, bateu o pé.
Ele sabia exatamente que o manual exigia um mínimo de 700 megawatts de potência para a coisa ficar estável. Mas o engenheiro-chefe, o Dyatlov, numa mistura de autoridade cega com pura arrogância, insistiu que 200 megawatts eram perfeitamente seguros. O peso do cargo do Dyatlov falou mais alto e o teste foi forçado a continuar num nível de energia que era, na prática, um barril de pólvora. O que veio depois foi uma sucessão de decisões catastróficas. Na tentativa desesperada de manter o reator vivo a qualquer custo, os operadores ignoraram quase todos os sinais de alerta e arrancaram praticamente todas as 211 hastes de segurança do núcleo. As tampas de proteção dessas hastes, que pesavam absurdos 350 quilos cada uma, começaram a pular em cima do reator por causa da pressão violenta que estava se formando lá dentro. O fluxo de água caiu criticamente e os vazios de vapor começaram a se formar num ritmo incontrolável e assustador. E aqui a gente chega no relógio implacável dos segundos finais. O teste de segurança começou de forma oficial à 1 da manhã, 23 minutos e 4 segundos. Apenas 36 segundos depois, vendo que o controle já tinha ido para o espaço, a Kimov apertou o botão de parada de emergência, o infame AZ5. Mas foi exatamente esse botão que engatilhou o fim de tudo. Na hora de inserir as hastes de volta que tinham pontas feitas de grafite, a potência do reator deu um salto para 120 vezes o normal. Isso causou uma explosão de vapor tão colossal que arremessou a tampa de 1.000 toneladas do reator pelos ares, deixando o núcleo radioativo em chamas totalmente exposto ao céu aberto. Parte 4. O preço invisível. Os primeiros a chegar no meio daquele inferno não foram cientistas super bem protegidos, não. Foram os bombeiros locais, gente como o jovem Vasily Ignatenko. Eles foram combater um incêndio no telhado, pisando no meio de blocos de grafite altamente radioativos que tinham sido cuspidos pelo reator, e isso sem nenhum equipamento de proteção, sem sequer desconfiar do perigo letal que estavam enfrentando. O custo biológico para esses heróis foi a síndrome aguda da radiação. É um processo simplesmente pavoroso. A primeira coisa, náusea e vômito imediatos. Depois vem a fase mais perversa de todas, a fase latente. É uma falsa melhora onde a pessoa parece que está saudável de novo, mas a radiação continua lá, matando as células da medula óssea silenciosamente por dentro. E aí chega a terceira fase. O sistema imunológico entra em colapso total, acontecem hemorragias gravíssimas e a morte vem em poucas semanas. Para a gente tentar dimensionar a escala do absurdo, a radiação lá do lado de fora da usina batia a marca espantosa de 30.000 röntgens por hora. Num contraste quase inacreditável, o chefe da usina mandou um relatório para Moscou dizendo que estava tudo sob controle. Tudo isso porque os aparelhinhos que a equipe tinha, os dosímetros, travavam no limite máximo de 3,6. Ou seja, eles preferiram acreditar no limite do aparelho quebrado do que na realidade que estava literalmente derretendo na frente deles. Depois disso, veio um silêncio mortal. Durante 36 longas e angustiantes horas, as autoridades soviéticas trataram o desastre como um segredo de Estado absoluto, enquanto as cinzas radioativas choviam em silêncio por toda Pripyat. Só um dia e meio depois é que as 45.000 pessoas da cidade foram evacuadas às pressas em milhares de ônibus. Disseram para levarem só o básico, com a promessa falsa de que voltariam para casa em 3 dias. Obviamente, essas pessoas nunca mais pisariam lá. Parte 5. A contenção do desastre. A partir daí, começou um esforço desesperado de contenção, algo que a humanidade nunca tinha precisado improvisar antes. Helicópteros faziam voos sem parar em cima do núcleo aberto, jogando mais de 5.000 toneladas de areia e boro nas chamas para tentar abafar aquele monstro. Mas a grande ameaça ali era o chamado cória, uma lava infernal. O núcleo não tinha só derretido, ele virou um magma extremamente quente que estava corroendo o chão de concreto da usina. Se essa lava passasse e atingir os imensos reservatórios de água que ficavam lá embaixo, ia rolar uma segunda explosão térmica tão cataclísmica que os danos pela Europa inteira iam ser incalculáveis. Para evitar esse segundo apocalipse, a coragem teve que falar mais alto. 3 mergulhadores voluntários entraram na água contaminada, no escuro total embaixo da usina, só para abrir as válvulas de drenagem manualmente. E, diferente do que algumas lendas dizem, os 3 conseguiram sobreviver a essa missão suicida. Mais tarde, tentaram usar robôs lunares e até máquinas alemães para limpar os escombros, mas o tiro saiu pela culatra. A radiação era tão violenta que simplesmente fritava os circuitos elétricos de tudo. No fim das contas, mais de 600.000 pessoas acabaram envolvidas em todo o trabalho de limpeza e contenção. E esse esforço exigiu um sacrifício quase impossível de imaginar. Como as máquinas mais pesadas do mundo não aguentavam a radiação,
90% do telhado do reator precisou ser limpo por quem as próprias autoridades chamaram de biorobôs, que nada mais eram que pessoas. Mais de 5.000 desses liquidadores precisavam correr com pás pesadas, limpando os destroços mortais em turnos frenéticos que duravam exatos 40 segundos por pessoa. Esse era o tempo matemático máximo antes que a dose de radiação no telhado se tornasse fatal. E quando a gente olha para o rastro de destruição, o contraste com a história oficial do governo é perturbador. O número de mortos que a União Soviética defendeu com unhas e dentes travou em apenas 31 vidas. Mas as estimativas científicas que olham para as vítimas ao longo prazo por causa de câncer e outras doenças chegam a projetar até 93.000 mortos. Tudo isso sem falar nas centenas de cidadezinhas lá na Bielorrússia que tiveram que ser permanentemente apagadas do mapa. E a cicatriz geográfica desse evento é brutal. Impressionantes 2.600 quilômetros quadrados de terra formam hoje a zona de exclusão. É uma área do tamanho de um país pequeno que continua completamente isolada e inabitável até hoje, servindo como uma ferida aberta e uma lembrança muito amarga cravada na terra. E tudo isso deixa a gente com uma dolorosa reflexão final. Qual é o verdadeiro preço que a humanidade paga quando a conveniência política, o orgulho cego e as tentativas de abafar os erros passam por cima da segurança e da verdade objetiva? O acidente em Chernobyl não foi só uma falha mecânica, de metal e grafite, foi uma falha tremenda do próprio sistema humano. E as consequências disso, infelizmente, o mundo continua pagando até hoje.